Oi pessoal, sou a Ludmila Correia, repórter da Billboard Brasil, e hoje nós estamos aqui com o Papatinho, que é a nossa entrevista do mês. Liguei pro Papatinho, perguntando se... Seja bem-vindo. Papatinho, qual que é a sua primeira memória com a música? Cara, é difícil falar isso, assim, a música sempre teve parte da minha vida, apesar de não ter vindo de uma família de músicos. A música apareceu por acaso, uma coisa que eu percebi que tinha um feeling musical depois, assim, quando eu comecei a produzir música, mas na verdade nunca almejei ser um produtor, ser artista, porque não fazia parte das minhas referências que eu tinha na minha família, não tinha incentivo, por conta de não fazer parte mesmo, sabe, não fazia parte do meu mundo, mas eu sempre curti bastante, claro, né, e sempre fui muito ligado à tecnologia, assim. Tecnologia sempre me pegou muito. Como eu cresci nos anos 90, onde a tecnologia aparecia surpreendendo a todo momento, chegada da internet, aí depois o gravador de CD, tudo isso, acho que contribuiu para que eu conectasse, para que eu entrasse no mundo da música, até porque eu vim da internet, né, o meu primeiro case de sucesso junto com a Cone Crew. É um projeto 100% independente, feito na internet. Voltando um pouquinho, quando você era mais novo, o que você gostava de escutar? Eu cresci ouvindo muito funk carioca, né, que a gente... no Rio de Janeiro, quando lançou o álbum Rap Brasil 1, Rap Brasil 2, assim, aqui foi um fenômeno muito, e assim, marcou muito a minha infância, assim. Sempre gostei muito também de música brasileira, em geral, assim, Tim Maia, Michael Jackson também, sempre curti bastante, mas as músicas em português, assim, sempre tipo, funk carioca daquela época, que por acaso é onde eu tô hoje, envolvido com um projeto novo, sempre foi de verdade a música que me influenciou, que na escola eu cantava, que eu decorava as letras e tudo mais. O Gabriel Pensador também, o álbum dele, o Quebra-Cabeça também, tipo, eu até falo com ele que eu tenho um álbum dele com o meu nome escrito de letra de lápis, assim, sabe? E hoje ele é meu amigo, assim, fala com ele direto. Doideira, mas né? Era por acaso ali o rap, e isso é criança, né? Criança. Escutando rap, assim, um gênero novo, assim, pro mundo e até mais ainda pro Brasil. Eu sempre curti bastante música boa, assim, de uma maneira geral, sabe? Eu não sabia o que eu ia me tornar, não tinha noção nenhuma, mas eu tava ali sempre conectado e ligado, né? Rebolo toda solta, com beats do papado. Já tô sem sentimento, tipo jogador nato. Você falou, né, do seu nome escrito, né, a lápis no disco. Seu nome é Thiago. De onde veio Papatinho? Papatinho veio de sapatinho. A sapatinho é uma gíria no Rio, de ficar no sapatinho, no sapato, no sapatinho, de ficar no teu canto, calma. Aí eu acho ficar mais de boa. Ficar de boa. Aí sapatinho, deve ser meu apelido meio que nessa, porque eu sou calma, talvez, porque eu sou de boa, e aí Papatinho foi quando a galera ficava brincando de fazer variações com o apelido, e ficaram Papatinho. Quando eu fiz a primeira gravação, na época da Cone Crew, os moleques falaram Papatinho na música, eu achava que a pessoa ia ter uma música na vida, né, sabia que ia ter outra, e quando foi rolar outra, eu falei, não, então tem que manter esse nome. No início eu tinha até vergonha desse apelido, assim, sério? Sabe? Porque, pô, Papatinho, tipo, depois que acostuma, fica tudo maneiro, né? Depois acostuma. Mas assim, pra me apresentar, opa, sou o Papatinho, tipo, caraca, eu tinha vergonha até de falar que eu era produtor no início. Porque foi uma coisa muito por acaso, eu tinha vergonha de falar, porque o público, de uma maneira geral, na real, ainda mais no rap underground, né? Eu não conseguia, tipo, era meu trabalho, tava virando meu trabalho aquilo tudo, mas eu não conseguia falar pros outros, eu trabalho com isso, sou produtor, beatmaker. Quando eu comecei a fazer os primeiros shows com a Cone Crew, às vezes eu não contava nem em casa, assim. Eu saía, que a coisa tava começando a ficar séria, e aí começou meio que, agora, tipo, já era agora, que eu vou fazer? Eu vou ser isso mesmo. Então foi uma aceitação aos poucos, assim como meu apelido. Você falou, né, sobre ser... veio da internet, né? A Cone Crew foi o primeiro grande fenômeno da internet, assim, que explodiu. Quando que vocês perceberam, tipo, cara, tá dando certo isso aqui? Foram vários pequenos momentos que eu percebi. Caraca, ferrou, caraca. Agora, tipo, igual quando eu comecei a fazer shows escondido, tá ligado?
Mas bem antes disso, a gente... eu cresci ouvindo funk no Rio de Janeiro, como eu falei, ali, que é o gênero que influenciava a gente, os jovens, né, na época, todo mundo. Mas o rap eu sempre pesquisei, sempre gostei muito do rap, do West Coast hip hop, tá ligado? Tipo a cena, Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, foram minhas referências também. O álbum Chronic 2001 ali, quando lançou, tá ligado? Aquele DVD, aquela tour, aquilo ali moldou a Cone Crew de alguma forma, de certa forma. Tipo, os caras pra mim eram tipo os super-heróis da Marvel. Era o Eminem, o Dr. Dre, Snoop Dogg, Exhibit, todos os caras, Ice Cube. Mas antes disso, quando eu frequentava ali, a gente passou a frequentar a Lapa, onde rolava a cena de batalha de MCs. Era cena bem underground, muito underground mesmo. Tipo, quem fazia rap pra quem fazia rap. Porque não tinha o grande público, pelo menos no underground. Então o nosso público era os MCs, os produtores, os artistas de uma maneira geral. A gente começou a frequentar bastante, os moleques começaram a fazer freestyle, a gente pegava o mesmo ônibus, ia até a Lapa. E chegava lá e começaram a se aventurar na rima. E eu queria ajudar de alguma forma, tá ligado? E era difícil, igual, não tem nem comparação com o mercado de hoje, assim, não tinha mercado. E eu mesmo falei, vou começar a fazer. Comecei a fazer beat e percebi que eu tinha um feeling, assim, não só de beatmaker, mas de produtor. Quando, por exemplo, o Sérgio da Cone Crew mostrava as letras dele, e teve um dia que o Honey Money, que passou a ser também, ó, claro, um integrante do grupo, tava na casa dele e tipo, perdeu ali a vergonha e mostrou uma rima dele também ali. E aí, na época, as rimas eram num papel, né? Aí aí quando eu vi a junção do timbre grave com o agudo do Honey Money, certo grave, aí eu peguei o papel deles e comecei a colar e montar uma mapa de uma música. Caramba. E pegar, cara, isso aqui é o refrão. E eu, assim, tava me descobrindo como produtor. E aí meio um mapa mental, assim. Pegando esse aqui, que eu recortava a letra, pegava aqui, botava aqui, isso aqui, verso, aí agora faz aí, canta aí. Aí ali eu tava virando um produtor musical, diretor musical, só que sem experiência nenhuma, tipo, tudo isso a gente começou junto. Né? Totalmente autodidata, e eu passei a, tipo, como eu falei, né, eu tinha que trabalhar em outras paradas ainda pra poder fazer o que era meu hobby, né, no início. Então, só que eu não conseguia mais tirar a minha mente daquilo. Então eu ficava fazendo beat o dia inteiro, até hoje ainda faço, né? Desde que eu comecei. Mas eu ficava todo dia, ia quando eu trabalhar, eu ficava ouvindo sample, tá ligado? Quais eram essas outras paradas que você fazia antes? Só com a música? O que eu fiquei alguns anos, eu trabalhei no Comitê Olímpico Brasileiro praticamente para os Jogos Pan-Americanos, que rolaram no Rio de Janeiro. E eu praticamente ficava fazendo crachá, resumidamente. Eu fazia credenciais, eu ficava fazendo credencial de todo mundo aí o dia inteiro, e era um trabalho chato e maçante, mas aí eu ficava pesquisando música, cadastrando pessoas, recebendo pessoas, editando trabalhos assim aleatórios, assim, que eu fiz. Até minhas áreas de campeonato de futebol eu já fui, tipo, anotar gol, anotar cartão amarelo, as paradas assim muito aleatórias. Mas, assim, nunca imaginar que a música ia ser uma parada. Eu tentava, estudava para tentar, sei lá, arrumar. Eu achava que um caminho comum, né, era o caminho ideal. De entrar na faculdade, arrumar um emprego. Mas cada vez eu tava vendo que aquilo não era para mim, sabe? Que por mais que não tivesse dado certo, eu tava sendo feliz fazendo aquilo que eu gostava, que eu me apaixonei. E mesmo que se eu não tivesse a vida que eu tenho hoje, assim, a condição financeira, tudo que eu tenho hoje, que a música me deu, graças a Deus, eu acredito que eu estaria fazendo música mesmo assim. Agora, nem que eu tivesse que continuar fazendo bicos, trabalhando em várias paradas, mas para poder ter meu tempo com a música, que acabou sendo uma terapia e uma parada que me fez muito bem, porque ali quando meus amigos reagiam às minhas produções, meus beats, e falavam que gostavam e via a reação da galera, isso me alimentou, assim, eu ficava com vazio, meio que quando eu era moleque, assim, 17, 18 anos, não sabia o que fazer da vida e parecia que eu era meio que não era útil pra nada. E a música me deu alimentou essa parte de mim, assim, que eu falei, caraca, que maneiro. Tipo, a galera tá gostando das paradas que eu tô fazendo. Queria falar um pouquinho desse seu feeling, né? Porque você já falou que é muito bom em matemática, é vidrado em tecnologia. Como que essa junção se dá na hora de produzir uma música? Então, exatamente. Eu sempre na escola, por exemplo, minha matéria era matemática.
Eu nunca fui um aluno, assim, tipo, sensacional, que eu era da galera da zoeira ali, mas ao mesmo tempo eu era inteligente, tá ligado? Do meio ali. Mas eu era inteligente, era, tipo, matemática eu era bravo, tá ligado? As paradas assim, eu sabia. E assim, eu achava que eu ia ter que trabalhar, inclusive, com alguma coisa relacionada a número. Pô, vou ter que trabalhar com alguma parada relacionada a número, você, sei lá, contador, você, sei lá. Só que a minha onda, a minha parada mesmo sempre foi a criação. Eu sou um criador, tá ligado? E acabou que a música, de certa forma, ali, quando eu comecei a mexer, não deixa de ser uma matemática. Tudo é matemática, né? Tipo, a forma que eu mapeio uma música, a forma que a contagem de tudo ali é uma matemática. Até as notas, né? Não deixa de ser uma matemática. Tudo tá envolvido ali, a forma que você monta um acorde. Tudo isso eu aprendi sozinho, assim, tipo, uma forma fuçando mesmo. Quando eu comprei o primeiro teclado, eu aprendi a fazer... A primeira produção que eu fiz com teclado virou um hit, foi a Rainha da Pista. Peguei, tipo, só as notas brancas e fiz uma harmonia ali simples, em Lá menor, e com os timbres ali do sintetizador, e eu fiz a música Rainha da Pista, que foi um hit na época, assim, 2013. E aí caraca, eu sempre samplei muito, porque o sample me ajudou a virar um produtor sem saber nada de nota musical, de música. Eu sabia do meu feeling, tipo... Então isso também me ajudou, porque o sample não deixa de ser... Quando você vai samplear uma parada, você tá fazendo você tá tendo que ter um bom gosto para selecionar o que te agrada e o que vai agradar os outros também, porque não adianta nada tu só se agradar. Então, eu fazia, por exemplo, a percepção musical para eu pesquisar um sample e recortar um sample e encaixar no beat e falar, pô, ficou maneiro. É a mesma percepção que eu tinha que ter para encaixar a rima de alguém ali para ficar maneiro. Um refrão, tá faltando um refrão. Agora tá faltando o verso 2. Não, tá muito grande, vou cortar, vou diminuir. Isso tudo veio de mim, não sei como que eu tenho isso, foi isso tudo que me ajudou, assim. E dentro da Conicrew, de certa forma, eu tinha várias personalidades para aplicar a minha faculdade de produtor. Tinha que agradar todo mundo. Tinha que agradar todo mundo, cada um tem um gosto, cada um tem uma personalidade. Então eu aprendi a elogiar, aprendi a criticar, porque isso tudo é muito importante para um produtor. Porque se você não souber, você também não pode ser tão cabeça dura, você tem que entender os dois lados, você tem que chegar no meio termo. Se você acha que é uma parada, você tem que aprender a explicar pro artista por que esse caminho. Se o artista te prova que é outro caminho, você tem que entender. E isso tudo eu aprendi ali, assim, na minha vivência, porque eu me lidava com 5 personalidades diferentes e eu não podia ficar mal com ninguém e tal. Então, sabe, isso foi um aprendizado que eu até apliquei, de certa forma, no álbum do Black Alien. Quando a gente foi fazer o álbum, eu cheguei a trabalhar com o Black Alien em 2013, uma vez, assim, 2012 ou 13, e depois não trabalhei mais até quando ele me chamou para produzir o álbum dele, o Base Zero Hello Hell, que é um álbum multipremiado, que o álbum ganhou mais de 15 prêmios, assim. E ele me chamou porque ele notou coisas na minha sessão com ele em 2012 e 2013 em Copacabana. A gente fez uma sessão aleatória que chamou a atenção. Ele falou, cara, que ninguém fez isso. Eu pegava o verso dele, editava em barras, em estrofes. Eu cheguei a pegar a letra dele, digitar e botar para ele num laptop para ele gravar. E ele esqueceu minha melodia e eu já estava antenado. Eu gravei a melodia no teclado, que ele esqueceu. E aí ele saiu pra comer uma parada. Quando ele voltou, ele já não lembrava do flow, eu lembrava do flow. E assim, tinha na um época, cuidado diferente. Sem tecnologia de tipo de gravador e tudo mais ali, já estava dando uma atenção que ele se amarrou e tal. E foi um momento que, tipo, muito único quando ele me chamou para produzir esse álbum, né? Que uma responsabilidade grande para mim também, que eu sempre fui muito fã dele. E deu tudo certo. Ele tava num momento assim que ele tava sóbrio, tá ligado? E ele falava, pô, não vou conseguir, cara, nunca fiz uma melodia sóbria. E eu falei, não, vamos conseguir sim, vamos conseguir. E a gente conseguiu, tá ligado? Isso aí, foda. Vai a bereta, fica lírica. Caixão não tem gaveta, dessas veias abertas deixa satírica. Nos pés do paranoide, esquizofrenia, toque. 2 pés na... queria voltar um pouquinho, né? Você explicando sobre os samples, né? E você ganhou um título da Ordem da Música, né? Conta um pouquinho mais sobre isso, que é algo bem específico. Então a gente tentava se profissionalizar para poder fazer sentido, porque a gente começou a ter uns fãs ali na época do Orkut, na época do Conicrew, bem no início. A gente procurou, vamos pegar o registro, né? Tipo, OMB, né? O nome, né? Ordem dos Músicos Brasileiros, se não me engano, é a sigla, né? E não, a gente tem que ter isso, que agora a gente vai ser, pô, tá fazendo música aí, tá gravando. E a gente foi lá no centro da cidade, no Rio de Janeiro, pra ver como é que fazia. E a gente
foi atendido pro pessoal. E eu tinha acabado de sair de um show. A gente tava começando a fazer show no Rio ainda, quando ele tava bem no início. Se eu não me engano, a gente fez um show em Caxias, assim, e tava com o meu sampler no bolso, na mochila, tá ligado? A Trigger Finger lá. Aí ela atendeu. Eu lembro legal, ela foi atendendo um por um, a mulherzinha, e falou, pô, vocês são o quê? Era uma parada muito nova ainda, assim, até pra explicar, assim. Aí uma moça lá atendeu, eu lembro que o Cert, aí ele falou, eu sou cantor. Na verdade era MC, né? Rapper, né? A cantor? Então, aí eu lembro, eu tava assim na espera da minha vez, e aí ele foi atendido e ele cantando rapa, assim, valeu a pena. Ele ficou fazendo. O cara cantando rapa ali, tipo assim, cara, que doideira. E eu fazer o quê? Quando cheguei a minha vez, eu fazia beats no sampler e no computador, tá ligado? Você o quê? Eu tipo, toco qual instrumento? Toco como assim? Sampler? Sampler? Aí eu peguei a paradinha e comecei a fazer várias paradas e tocar e... Aí ela, nossa, aí acabou que a moça lá ficou amarradona na parada, né, no instrumentinho, e ela cadastrou na categoria Sampler. Uhum. Aí eu ganhei uma categoria na minha carteira de ordem de músicos brasileiros com a minha foto de terno. É até engraçado essa história, porque a gente nunca tinha usado terno na vida, e a foto tinha que ter terno, tá ligado? E assim, pô, como eu e os moleques da Conicrio, ainda mais naquela época, a galera tinha uma vibe meio roots, né? Como que a gente vai ter terno? Aí o maluquinho assim na porta, vai no outro lado da rua, tira uma foto. Na época era foto mesmo, 3x4. Só que ele faz uma ediçãozinha e coloca a cabeça de vocês dentro de um terno. Tá? Aí atravessamos a rua, fomos lá tirar a foto. Aí engraçado que só tinha 2 ternos. Aí a galera começou a discutir, não, esse é meu terno, esse aqui é meu terno. Porque tipo, tinha um terno uma parada meio vermelha, o terno. Aí ela encaixou assim a gente lá, pô, voltamos lá com a foto de terno. Aí apareceu lá, Papatinho, no meu pseudônimo lá, no meu artístico, Sampler, como categoria do meu instrumentos. Sabe dizer se você foi o primeiro? Foi o primeiro. No Brasil. Não sei se isso tem uma relevância, mas é interessante, né? Não sei se isso muda alguma coisa, mas é interessante. A gente queria conquistar a cena underground. A gente acabou conquistando primeiro o Rio e foi passando para o sul do Brasil e acabou expandindo, mas de certa forma, eu queria fazer a parada tão direitinho, aprender com os erros de algumas bandas que eu via que acabavam, então eu tinha toda essa preocupação e acabou que eu fiquei com um certo protagonismo no grupo, sendo um produtor. E eu, fã de rap, assim, ouvindo Marcelo D2, ouvindo MV Bill, que a gente ouvia, tá ligado? Na época, Quinto Andar, todos eles, assim, tipo, era difícil saber quem era o produtor. Quem produziu as músicas, o próprio Gabriel Pensador, tipo, o produtor beatmaker não tinha protagonismo. E no início eu aprendi muito, porque eu fiz um pouco de tudo, assim. Eu vendia shows com nome falso, que tem a história que a galera gosta do e-mail, tinha um nome falso. Qual era o nome? Era Nunes Antunes, era o nome do atacante do Flamengo, da época do Mundial, do Mundial. E o sobrenome era o sobrenome do Zico, era Nunes Antunes. Eu assinava os e-mails com Nunes Antunes. E era engraçado que cheguei a vender alguns shows, assim. Uhum. E anos depois eu joguei eu falei essa novidade, assim, essa pérola, e eu fiquei pensando, pô, cara, imagina quem comprou o show do Nunes, cara. Eu achei, tu comprou o show do Nunes? Ele comprou o show do Nunes, ele é de Bruno, hoje em dia é meu produtor, e ele, na época, fazia evento, ele comprou um show comigo. Eu cheguei nesse assunto porque acabou que, dessa forma, os fãs da Conicrio, que foi um fenômeno na internet, passaram a ver um produtor musical tendo um protagonismo. Isso influenciou outros produtores musicais e outros grupos a destacarem o beatmaker produtor, que não tinha destaque. É tipo eu sinto como se eu tivesse contribuído pro beatmaker produtor virar um artista. Que hoje você vê vários produtores artistas, vários projetos de DJs, produtores, artistas e beatmaker, e a importância que eles têm, e a relevância que eles têm nas músicas. E isso não tinha quando eu comecei. Então eu tava começando uma parada que nem atenção eu tinha. Sabe? Legal. Queria ainda voltar um pouquinho sobre Conicrio. Você acha que o som, as rimas de vocês, daquela época, ainda bate com o momento atual de vocês? Então, era um momento completamente diferente. A gente tem que, pra entender, só voltando no tempo, que na época a cena que estava dominando era o rock emo, né? Era tipo uma cena que não me pegava muito, de verdade, assim, eu não gostava de ouvir as músicas, nem os moleques, a gente gostava de ouvir rap, eu gostava de ouvir, tá ligado, as paradas mais música urbana, e não tinha nada de música urbana relevante, assim. E a gente começou a fazer a parada, foi muito, muito impactante, assim, a forma que a gente chegou,
quando começou a ter uns fãzinhos assim, na época da comunidade do Orkut tinha 60 pessoas. Aí, e é legal até mencionar que vários artistas que vieram depois, assim, e tiveram a sua carreira, estavam nessa comunidade do Orkut. Tipo assim, Pedro Quali, que veio a ser o Haikais, alguns artistas assim, Predella também era um moleque que acompanhou muita gente no início ali, assim, em São Paulo. Vários artistas estavam ali, né? Só que eram moleques, assim, mais novos ainda que a gente. Pô, os moleques eram muito polêmicos, sabe? Porque, tipo assim, ninguém falava aquilo. E até porque a gente, como veio da internet, a gente veio com uma liberdade que ninguém sabia explicar o que ia acontecer. Porque a cena, a indústria o CD tava acabando, tava morrendo, a internet tava surgindo. Mas não tinha os streamings ainda. Então é um hiato ali que a gente pegou que, ao mesmo tempo, dava uma liberdade. Falar o que for, fala o que quiser. Não tinha filtro. Não tinha filtro nenhum. E os moleques tinham umas causas bem polêmicas, como a liberação da maconha, era uma das principais bandeiras que a Cone Crew levantava, tá ligado? E eu nem fumava maconha, eu fumo, tá ligado? Mas eu tava ali junto, pela causa, com os moleques, pela música. E fora isso, temas muito pesados, assim, só que isso foi um impacto muito grande, que essa cena emo era muito forte, né? As bandas de rock, emo. E aí, quando começou a aparecer os fãs, a gente passou a abrir alguns shows. E a gente ia pros shows como abrindo shows. Só que aí os molequinhos novos, assim, ficavam esperando a banda as letras, assim, né? Que não tinha também muito conteúdo. Era Eu Te Amo, Meu Amor, rock e caralho. Aí os moleques ficavam assim, vendo. Aí quando chegava os moleques, tipo, rimando com aquelas paradas, foda-se a cidade, foda-se a sociedade, o caralho, tipo, ficou uma parada muito chocante, assim, na palavra, até chocante, assim, que a galera ficava assim. Quando a gente abriu os shows, ao ponto de, tipo, começou a reinverter. Quando a gente começou a ver os moleques com a camisa, com o cone pintado, com o cone na mão, e a gente foi conquistando esse público e saindo daquele underground, ainda era underground pra caramba, mas saindo daquela nicho que era o rap underground da cena da Lapa. A gente começou a conquistar outros públicos e a gente começou a ter seguidores e cada vez mais a comunidade no Orkut seguiu, explodiu, e a gente foi... Aquela pergunta que tu fez lá no início, quando foi que você pensou assim, caraca, deu certo? Um dos primeiros impactos foi quando a gente, do nada, o Nunes vendeu um show lá em Porto Alegre, o Nunes, e a gente chegou lá pra fazer o show em Porto Alegre. Quando a gente chegou no aeroporto, tinha um monte de fã no aeroporto. Eu digo, que isso, sabe? Tipo, isso foi assustador. Você lembra o ano, mais ou menos? 2009. Aí eu falei assim, caraca, mano. Só que isso aí, a gente ainda era muito underground, não só o som, mas como os fã, mas tinha fã. E aí foi crescendo. A gente foi conquistando cada vez mais. Teve um lance, quando a gente lançou o álbum Com as Neurônios Evoluindo, que se lançou Chamas Moleque, que aí aquilo ali foi o divisor de água pra mim. Aquilo lá, tipo, eu vejo como o lançamento da minha carreira de produtor, porque eu samplei Nina Simone e chamou a atenção de toda a cena do rap, assim, o próprio galera do Racionais MCs, que, tipo, são os reis, né? Tipo, Mano Brown, no máximo respeito. Ele, lembro que no aeroporto ele parou uma vez pra falar, pô, que maneiro, não, que da hora, né? Fluiu a Nina Simone, pô, o beat ficou maneiro e tal, e foi o elogio dele. Aí depois, a partir dali eu comecei a produzir Marcelo D2, Gabriel Pensador, que aí tem a história antiga, mas passou, tipo, aquilo ali foi um divisor de águas pra mim. E eu lembro até uma história que a gente foi fazer um show em Porto Alegre também, alguns anos depois do álbum, e aí era o Pepsi on Stage, só que a gente ia fechar o show do Nat Roots. Só que aí eu lembro que o Marcelo D2, esse dia ele tava em Porto Alegre pra outro evento, e ele acabou indo pro nosso show, ficou no camarim com a gente, tava com o Jackson também, que é rapper também, artista, amigo nosso, local de Porto Alegre. Eu lembro do Jackson vindo assim, tem alguma coisa errada acontecendo, tem alguma coisa acontecendo ali. Vocês já olharam ali, que dá pra olhar assim o público da cortininha? Deu uma olhada ali, tá todo mundo de boné, aba reta, tipo, tem alguma coisa errada, tipo, o público era meio que nosso, assim, na verdade, teoricamente era o show do Nat Roots, só que o público era nosso, e esse dia o Marcelo D2, ele entrou no palco com a gente, ele ficou o show inteiro, eu brinco que ele era o integrante secreto da Cone Crew, ele era tipo o Akuma do Street Fighter, tá ligado? Que tu desbloqueava lá e ele aparecia. E ele sempre foi uma referência muito grande pra gente, porque ele vivia o mainstream já. Ele tava na televisão, tava no Jô Soares, ele tava fazendo publicidade, tinha um acústico MTV, que era um fenômeno, com parcerias internacionais, tudo que eu almejava, ele sempre foi meu espelho ali. E aí, a partir do momento que ele abraçou a gente, assim, que ele curtiu, e ele falava assim, pô, tá com vocês é muito bom, pô. Eu me lembro do Planet Ramp, tá ligado? Eu lembro dos momentos do Planet Ramp, ele se divertia com a gente. Aquele momento ali foi quando eu vi que, cara, agora acho que a gente tá conectado com a parada, o caminho não tem volta. Eu já não ia parar de qualquer jeito de produzir, mas assim, ali eu vi que meio que já era. Tanto que nesse mesmo ano seguinte,
primeiro single do álbum do Marcelo D2, eu produzi sample do Ivan Lins, Abre Alas. Single do álbum do Gabriel Pensador também, do mesmo ano, eu produzi. A gente estava com Chamas Moleque Rainha da Pista estourado, rodando festivais, Lollapalooza, Planeta Atlântico, palco principal. A gente começou no Planeta, no pista de skate, quando a gente começou, depois pulou palco principal. A gente convidou a Anitta para participar do nosso show, e a Flora Matos, sabe? Isso Legal. tudo. A Anitta, ela quando eu conheci ela, era uma fã da Cone Crew, né? De certa forma. Ela chegou em um show nosso no Rio, a gente recebeu ela no início da carreira dela. Eu conheço ela há muito tempo, assim. Falando ainda de Cone Crew, né? Tem álbum novo vindo depois de 8 anos, né? Exato. 8 anos. Como é que foi reunir essa galera de novo pra criar um projeto mais robusto, né? Porque vocês foram lançando alguns singles, mas pra criar um álbum, como é que foi isso? Então, o álbum da Cone Crew é sempre uma parada que é uma... Assim, a galera não sabe muito, mas a gente nunca se juntou no estúdio pra fazer uma música. É porque não dá certo, porque vira tudo menos música, porque a galera é muito agitada, muito animada, não dá pra, tipo, calma aí, para todo mundo. Aí eu me sentia tipo um professor que não consegue fazer os alunos ficar de boa. Todos são muito especiais, tá ligado? Todos têm um trunfo próprio que eu acho que somando tudo, tipo os Power Rangers, tá ligado? E aí, esse foi o nosso trunfo pra fazer acontecer, porque a gente teve que se unir pra fazer acontecer. A cena não existia de fato, sabe? A gente, meio que de certa forma, a gente cortou a mata ali e fez uma trilha que pra vários outros artistas hoje trilharem uma carreira de sucesso no rap, vários. Então a gente fez isso. E os álbuns a gente fazia meio que... Eu e o Honeymoney ia pro estúdio, o Honeymoney vinha com um refrão, um verso, escolhia um beat, aí depois eu ia com o Sérgio pro estúdio, aí o Sérgio fazia o verso 2. Aí depois eu ia com o bateria no estúdio e fazia o verso 3. Aí eu falei, puta, tá fazendo o Ari. Aí o Ari falta um refrão. E vamos especial, pum, Maomé. Um de cada vez. Um de cada vez. Aí produzi todos os álbuns da Cone Crew, uma de cada vez. E aí é engraçado, que às vezes eles mesmo não sabiam quem tava na própria música, porque eles já faziam as versos dele, e eu ficava escondendo as guias, porque vazava muita música na época. Na época, bem no início, você mandava no MSN pra alguém, era igual um vírus. Porque não tinha streaming, mas também tinha... Mandava pra alguém, passava de um pro outro, vazou e não tem mais volta, porque não tinha como, vou tirar do ar. Não tem, já tá no pendrive das pessoas, no HD do computador da pessoa, já era. Então, eu tinha muito medo de vazar as músicas, que vazaram algumas músicas nossas, né? Então eu segurava muito as informações. A gente não tinha o estúdio, a gente alugava o estúdio pra trabalhar. O 2F, que é nosso amigo até hoje, que é meu engenheiro até hoje. Então, sempre foi uma parada que eu meio que mergulhava num projeto assim, fechado, único, que era único até pra, de certa forma, pra eles também. Aí a gente viu o resultado final e aí ficava feliz todo mundo e lançava. Só que dava trabalho e a gente teve que fazer outros álbuns enquanto a gente estava na estrada. Nesse momento agora, tá todo mundo mais tranquilo, a gente tá em outra fase das nossas vidas e tudo mais. Então, eu tô certificando que eu tô fazendo um álbum com a cara da Cone Crew, porque eu tava meio que na dúvida, como a Cone Crew vai voltar? Será que a gente tem que se adaptar ao trap? Será que a gente tem que fazer música, sei lá, sabe, tipo, com temas diferentes? Mas aí eu percebi, assim, que quando eu ia mostrar, a gente chegou a fazer um álbum que praticamente eu refiz inteiro, tá ligado? Isso foi descartado. Tipo, usou algumas coisas, refez muita coisa. Porque quando eu ia mostrar o álbum pra alguém, por exemplo, tá lá no meu estúdio, vou te mostrar o álbum da Cone Crew. Eu percebi que eu não tava com empolgação, assim, tipo, que eu quero ter. Eu queria te mostrar a Cone Crew de verdade. Porque afinal são 8 anos, né? Eu queria que tu escutasse a parada e falasse, caraca, álbum da Cone Crew, mano, esse é Cone Crew. E aí, uma ou outra outras eram meio que, isso já tem, sei lá, isso não é pra eles estarem fazendo, a gente tá fazendo. Aí foi quando eu me liguei que Cone é uma parada muito única, assim, a Cone Music, quando junta todo mundo, aquela levadinha, aquele flowzinho que tu fica assim, ó, e com meus beats daquela estética, né, é uma parada especial e única, então eu tô certificando que o máximo de músicas, ou todas, ou quase todas, te passe essa emoção. E passe essa emoção pros fãs, é claro. Então, agora ele tá bem mais redondo, agora eu tô feliz. E tá muito no final, assim, tá? Tipo, eu não gosto... A galera fica perguntando, cadê o CD? Quando é que sai o CD? E eu não gosto de ficar prometendo nada, mas tá, agora finalmente tá no final. Eu prometi no ano passado e não consegui porque eu não tava pronto. De verdade, não, ia ser um erro lançar o álbum da Cone Crew daquele jeito. Só que agora eu acho que foi, agora foi. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira solo como produtor, né? E principalmente como produtor que tá alcançando voos internacionais. Quem foi o primeiro artista de fora, assim, que te chamou e você falou assim, cara, essa pessoa tá falando comigo, acho que meu trabalho tá indo muito, muito além do que eu imaginava?
Lá fora o primeiro que me impressionou, assim, com nessa dimensão, foi o Snoop Dogg, né? Que, assim, pô, como eu falei, eu sempre fui muito fã dele. Eu acho que se não fosse aquela cena deles ali, não sei nem se a Cone Crew seria do jeito que era. E, pô, conhecer ele pessoalmente, assim, né? Ir lá no estúdio dele. E, pô, minha tag hoje em dia é ele falando, número 1 do Papatinho. Assim, é inacreditável. Eu achava que era o will.i.am. É o Snoop Dogg. O will.i.am também conheci. E também foi um cara que eu respeito muito, que também é uma influência. O Black Eyed Peas, na fase no início da minha carreira, era um dos maiores grupos, né, do pop mundial, né? Então, ele quando veio pro Brasil, na época, ele veio fazer um show no Rock in Rio, 2019, se não me engano. E eu tava teve uma parada na casa da Anitta depois dos shows, que todo mundo foi pra lá, né? Ela fazia muita festa. E ele me procurou, cara. Cadê o Papatino? Ele me procurou. E eu fiquei surpreso, porque eu queria falar com ele. Eu vi o will.i.am assim, caraca, o will.i.am tá ali, mano. Caralho, o will.i.am tá ali. E ele veio falar comigo, pegou o telefone da minha mão e botou o número dele e falou, call me tomorrow, no estúdio, o cara que já é. E acabou virando meu parceiro e tal. Várias etapas fizeram com que eu acreditasse nessa minha carreira internacional, né? Mas não foi tão simples assim. Eu comecei a viajar, ainda com a Cone Crew viajando, eu arrumava um jeito de ir para os Estados Unidos, porque eu queria que meu som chegasse, meus beats, eu sempre vi como uma parada assim, tipo, eu não tenho a limitação da língua. Eu quero que meus beats, eu quero realizar mais e mais e mais e mais e mais. E chegou uma determinada época, assim, na minha carreira que eu tava feliz com tudo que eu fiz no Brasil, assim, de certa forma. Eu consegui alcançar todos os meus maiores ídolos, tá ligado? De verdade. Marcelo D2, o Seu Jorge, o Mano Brown, e toda a cena do rap e pop, né? Mas eu queria mais e mais e mais e mais, e eu comecei a viajar, já não é de hoje. Tem, tipo, 10 anos que eu vou para os Estados Unidos, para tentar, de malucão mesmo. Chegar lá em Los Angeles, ia conseguir conhecer uma pessoa lá, que é o Edgar, que me recebe lá desde sempre, que também enxergou um potencial na minha carreira no Brasil e também enxergou que no futuro eu pudesse ser um produtor global, tá ligado? São poucas pessoas que tiveram essa visão. E ele foi uma delas, então eu sou muito grato, assim, tá ligado? Tipo, ele, na época que eu não tinha como investir muito em onde ficar, eu ficava na casa dele e tudo mais. Então isso tudo foi expandindo, assim, tipo, eu fui começando a acreditar nesse sonho. Eu lembro que no início do Kendrick Lamar, lá fora, era meio que o meu início das minhas caminhadas, minhas viagens lá pra fora. E eu conheci o Scoop DeVille, que tinha produzido 2 músicas no Good Kid, Mad City, né? A The Recipe com Dr. Dre e a Poet Justice com Drake. Ele tinha produzido essas músicas. E, tipo, eu conheci ele. E através dessa conexão dele com o Edgar e tudo mais, eu cheguei a mandar beats pro que seria o próximo álbum do Kendrick Lamar. Então, imagina na minha cabeça, eu voltava pro Brasil pra ir fazer um show em Santos, assim, tipo, eu tenho que ir pra Santos com a Cone Crew. Mas eu tava sempre no hotel tentando fazer beats novos e enviando beats pra fora. Comecei a enviar beats pra fora, porque eu cheguei a receber e-mails da equipe do Kendrick falando que gostou do beat tal e tal, assim. Isso o Kendrick também ainda não era o Kendrick Lamar que é hoje. Então é maneiro tu tá numa cena, numa época que você consegue acompanhar até o crescimento alguns artistas que eu conheci lá fora, tipo Rauw Alejandro. É Rauw mesmo, Rauw Alejandro, não sei nem, é difícil falar. Rauw Alejandro, eu conheci ele antes dele ser famoso, assim, ele tava começando, tanto que eu tenho músicas no álbum dele, do Trap Cake Volume 1, né? Uhum. E que hoje, vendo aqui, ele é um superstar, assim, global. E, assim, eu reencontrei com ele no aniversário do Vinícius Júnior, e a gente foi conversando há um tempo. Eu falei, caralho, tipo, pô, olha que tu virou aí tu também, sabe? Tipo, a gente conseguiu conquistar, mas até isso acontecer, uma caminhada de indas e vindas, muitas frustrações. Teve alguns momentos que eu pensei em desistir dessa parada, dessa doideira de internacional. No Brasil já tem tantas minhas paradas, mas aí alguma coisa me puxa de volta e eu consegui conhecer muita gente lá fora. Assim, lá fora, hoje, assim, eu não sou conhecido no público, mas eu já tenho um conhecimento na indústria. Tipo, já tenho conexões com os produtores de várias cidades e cases e músicas com esses produtores, com artistas, AIRs de gravadora, presidentes, assim, sabe? Então, tipo, acaba que aos poucos eu tô conseguindo colher esses frutos, né? Tipo, ano passado eu participei da trilha sonora do Bad Boys, do filme.
Eu tô no álbum da Sex Red, que é uma nova artista. E o Kanye West? Como é que foi até lá esse caminho? Conta pra gente. Então, nessas minhas idas e vindas, né, música, de sessões, como eu falei, eu comecei a ficar conhecido, as pessoas me mencionam nas entrevistas, assim, Papatino, Brasil e tudo mais. E eu tava em Los Angeles trabalhando como uma viagem comum, não tava esperando nada disso. Até que eu recebi o Plus, que é um compositor e artista da Colômbia, ele sempre pede beats, vários produtores, compositores pedem beats pra mim o tempo inteiro. Manda beat. E eu também sempre tento fazer packs de beats pros artistas específicos. Por exemplo, eu conheci o manager do Lil Wayne, aí fiz já uma pasta no Dropbox, Lil Wayne. Especial pro Lil Wayne, aí mandei. Aí, Busta Rhymes tá precisando de sei lá o que. Busta Rhymes, cara, maneiro, eu tenho coisa pro Busta Rhymes, aí pasta pro Busta Rhymes, pum. Só que essas pastas que tu manda com o nome do artista pro artista, né, é muito difícil ter um feedback, porque é muito difícil chegar no cara, o cara ouvir, você não consegue vender a parada, vender o contexto, o cara às vezes até ouve, mas não tem uma resposta, e você fica meio que... Mas eu já aprendi que na minha profissão, no meu trabalho, eu recebo muito mais não do que nãos, do que sims, tá ligado? Eu sou sempre negado, tá ligado? Até porque eu faço 1000 beats pra lançar 10, tá ligado? Então eu mesmo me nego as minhas próprias paradas o tempo inteiro. E é normal que eu mande, e que a galera rejeita e passa, e vai ontem, não entrei nesse projeto, mas acaba entrando no outro. E eu vou sempre tentando, então eu faço várias pastas para vários artistas o tempo inteiro e envio. A minha parte eu tenho que fazer de enviar. Se não entrar nada, tá tranquilo. Eu vou continuar trabalhando, tá ligado? E aí, essa história meio que começou através do Ty Dolla, né, que tava precisando de beats, e uma dessas 1000 pastas que eu fiz era pro Ty Dolla. Só que eu sabia que nessa época tava rolando o Virtuous, né? Os caras estavam trabalhando no 2. E nesse momento, eu sabia que o Kanye podia estar com ele em alguma sessão. Então, na verdade, eu fiz uma pasta diferente pro Ty Dolla $ign. Eu fiz uma pasta pro Kanye, tá ligado? Na verdade, foi malandro. E eu sempre colocava o nome assim, tipo, do artista que eu enviava. Tipo, pra ele, né? Dessa vez eu lembro que eu botei assim, Papatinho from Brasil. Porque eu sou produtor também. Se eu recebo uma pasta com, sei lá, com samples de sei lá, quem da Nigéria. Caraca, eu quero saber, deve ter umas percussões reboladas aqui, umas ideias muito doidas. Alguém da Jamaica, tá ligado? Que tipo, são lugares muito, tipo, que a galera quer, acho que interagir assim, tipo, quer ouvir, tá ligado? Brasil é muito rico musicalmente. Então eu fiz uma pasta, escrevi Papatinho from Brasil e botei um monte de beats que eu sabia que não tem como não reagir, sabe? Tipo, de falar, que isso? Tipo, aí até falei assim pra ele, assim, meio que zoando assim, mais sério, falei, cara, não sei nem se eles vão dar play, se é que vai chegar também pra ele. Mas tenho certeza que se eles derem play, eles vão me chamar pro estúdio. Eu falei isso meio que sério, meio que brincando, e acordei no dia seguinte pra outra sessão de estúdio, que também foi sensacional, que quem apareceu foi o Max Martin, que o Max Martin é o maior compositor do pop mundial, sueco, sensacional. Maior referência. E eu tava na sessão com um dos compositores que estavam com a gente, é o Rami, que é parceiro do Max Martin, e do nada aparece Max Martin na sessão, e a gente escrevendo, né, eu fazendo beat, e os compositores, o Fresh, a Sarah, que são nosso time de compositores lá fora, né, escrevendo música para pessoas aleatórias, né, pro pop, e a Max Martin aparece e começa a participar da sessão. Caraca, Max Martin, a sessão... Nesse mesmo dia que eu tava com a sessão com o Max Martin, é surreal essa história. Eu peguei minha mensagem, tava uma mensagem no meu SMS, pull up solo to Bel Air, Hotel Bel Air. Venha sozinho para o Hotel Bel Air. Assim, a mensagem de texto no celular. E aí era o Ty Dolla, entendeu? Aí eu, caraca, Ty Dolla sai, tipo, fizeram um grupo com 2 pessoas, e o Ty Dolla era acho que uma pessoa e o Ty Dolla era um grupo, e eles me chamaram pra ir pro Hotel Bel Air sozinho. Bel Air é a área mais nobre da área mais nobre, tipo, deixa Beverly Hills pobre, porque Beverly Hills já é muito nobre e Bel Air é muito, muito nobre. É o Fresh Prince of Bel Air, Maluco no Pedaço, o seriado é de lá, inclusive. E assim, mas só que eu tava na sessão com o Max Martin, tá ligado? Tinha um dia, caraca. Mas aí eu lembro que eu mandei a mensagem, aí eu não sabia, tipo assim, porque teoricamente era pra eu sair de lá e ir pra lá. Você ficou perdido, tipo, o que eu faço? Só que eu não podia sair também.
Aí eu fui e mandei assim, que horas? Pra ganhar tempo, porque eu sabia que rapper demora pra responder, né? Que horas? Agora ele vai responder daqui a 1 hora e eu vou. Aí ele respondeu, não respondeu nada. Aí eu fiquei ganhando tempo. Aí cheguei, me manda o número do quarto, porque como é que eu vou chegar no hotel Belé? Aí mandaram o número do quarto. Aí eu falei, tô terminando uma sessão aqui e já tô indo. Aí ele falou, já é, te falou lá do jeito dele lá, né? Já é não, né? Aí foi isso, eu saí da sessão e fui, e tinha que ir sozinho pro hotel, sem saber o que esperava. Só que no fundo eu já tava percebendo, falei, caraca, eu já sei o que é, mas eu não quero aceitar. Não quero criar expectativa. Porque o Kanye, independente de hoje, ele tá passando um momento de surto, que tipo, eu vejo, é surreal mesmo o que a gente tá vendo, assim, né? É triste de ver. Ainda mais eu como fã, né? Eu sou fã desde o início dele como produtor e tudo mais. Eu sou produtor também e a minha influência é muito ele também. Só que ele tá nitidamente passando por um surto que ele já teve em algum momento, há um pouco de tempo atrás. E que a galera, é triste de ver também que a galera prefere marcar e botar pra mídia o surto dele, ao invés de colocar pra mídia o problema mental dele, né? Porque não tem mais como levar a sério nada desse momento que ele tá passando. Ele já teve um mini surto um tempo atrás, mas naquele momento ele tava 100% ok. Cheguei lá no hotel, quando abriu a porta, era resumidamente, que eu fui vários dias pro hotel, eu passei a ficar trabalhando no hotel, era um quarto de hotel, com uma cama, com uma mesa de escritório, com 2 Yamaha HS8 montada. E quando eu cheguei, resumidamente, né, porque eu teria que contar exatamente como foi o nosso encontro, era de fato ele trabalhando, Ty Dolla e o engenheiro. Eu fiquei, Kanye West e Ty Dolla $ign na sessão com o engenheiro, trabalhando, tipo, horas. E assim, eu recebi mais de 30 músicas para mexer no que eu quisesse. O Kanye vinha falando, mexe aqui, sei lá o que, mexe aqui. Aí eu mexi, aí eu fazia a versão, ele gostava, reagia, ficava curtindo assim, e falava, gostei disso aqui, me dá 5 versões, give me 5 options. Sensacional a forma que ele trabalha assim como líder musical, e ele consegue, orquestrar assim a sessão. E a gente fez beat junto na MPC, tipo, a minha MPC que eu uso, tipo, eu vivi momentos, assim, difíceis de esquecer, assim, ele tocando na MPC ao mesmo tempo que eu tocava nos pés, eu recando na MPC, ele gravando uma parada aqui nos pés de cima e eu gravando nos pés de baixo, assim, ao mesmo tempo, algo inacreditável, assim. Como fã, sua cabeça... E assim, nada disso registrado. Eu tenho uma selfie no quarto, assim, eu não ia usar esse momento pra tirar a foto e estragar todo o meu relacionamento com ele, era muito mais do que isso. E aí eu cheguei... Resumidamente, eu tenho beats com ele, eu trabalhei em músicas dos Beatles 2 que estavam até na primeira lista, que a segunda lista saiu, depois voltou de novo, depois saiu, que ele muda o tempo inteiro. Uhum. E ainda tenho algumas músicas com ele que ele gravou no meu beat, tem beats que a gente fez junto. Ninguém sabe o que vai acontecer com isso, nem eu sei, nem ele deve saber. Vamos aguardar. E é isso. Quando que você percebeu que era a hora de você expandir seus projetos para além da produção, empresariar artistas, criar sua própria gravadora? Então, foi quando eu completei 10 anos de carreira, em 2016, quando eu já estava com uma base dessas viagens que eu estava fazendo para os Estados Unidos, toda a bagagem que eu tive para a Cone Crew, ali já naquele ano, eu percebi que eu podia fazer ainda mais, assim, pela música, sendo um produtor, né? Já que eu sou um produtor, eu posso, de certa forma, eu ajudei a Cone Crew virar a Cone Crew. Mas a gente estava no mesmo barco junto, a gente cresceu junto. Mas eu, com a minha experiência, acreditava que eu podia fazer novos artistas, assim. E eu lembro que quando eu criei a Papatunes, foi tipo... Tudo começou como um nome, né? Eu queria um nome que tivesse uma relação com o Papatinho, mas que tivesse mais uma cara de empresa, menos de pessoa física, sabe? E aí foi quando veio o nome, né? Papatunes, que é, acho que um nome que me incentivou a fazer, e quem é maneiro que sócio é meu irmão, então que acabou se especializando nessa parte empresarial e parte de eventos e tudo mais, relacionamento com pessoas, ele é muito bom com isso, né? Então eu fico muito focado na música e não sou muito bom de socializar, sabe? Porque eu sempre estou pensando em projetos, andando para lá e para cá,
E meu irmão é o cara mais bem, né, relacionado que eu conheço, mais querido, assim, no meio de todo mundo. E, então foi perfeito, porque além da sagacidade que ele teve, né, da vivência dele, da vida dele, que pra ele poder assumir uma responsa de cuidar de uma label de rap, precisava de uma pessoa que fosse sagaz, esperta, tá ligado? E um pouco malandro, de certa forma, porque a gente lida com música, com artistas, com projetos e tudo mais. E ele me ajudou muito nisso, a cuidar da parte empresarial e administrativa, e enquanto eu tocaria a parte da criativa da música. Então, o meu primeiro investimento foi um estúdio, porque eu precisava ter uma base de estúdio, e foi aí que eu investi all-in, tudo que eu tinha juntado com shows da Cone Crew para construir meu estúdio. Assim, comprei salas comerciais, tipo, tava tipo, sem saber o que ia acontecer, podia perder tudo, era tipo um poker mesmo, jogo all-in. Era uma aposta. Exato. E, inclusive, tipo, naquele início, foi quando eu comecei a buscar artistas para eu poder ir atrás e apresentar o meu projeto, né? E um desses o primeiro artista, assim, engraçado, né, que um moleque lá batalhando com a boné da Cone Crew em São Gonçalo, ganhando 15 batalhas seguidas, rimando pra caraca, assim, chamando maior atenção no YouTube, tipo, era o Orochi. Eu mandei mensagem pra ele tinha um grupo de rap na época, modéstia à parte, eles foram os primeiros artistas do selo, o estúdio ainda tava em obra. E ali, tipo, de certa forma, contribuí na carreira do Orochi, que hoje é um fenômeno, né? Ele tem a gravadora dele, mas eu tava ali produzindo ele no início, eu levei ele no estúdio, eu alugava o estúdio e levava eles, aí passei algumas direções, algumas experiências que eu tive e produzi faixas que foram hits, inclusive, assim, já na época. O trap tava começando, então era tudo novo. Pra mim era novo, porque eu tava fazendo uma gravadora. Pra eles era novo, porque eles estavam começando. E pra mim era novo, porque eu tava recomeçando dentro de um segmento agora label. Então a gente teve já esse case do Modéstia à Parte com o Orochi já de cara. Logo depois veio o Lennon, que, pô, um moleque muito especial que apareceu assim na nossa vida, tá ligado? E que era um skatista que fazia umas rimas. Aí a gente conseguiu junto fazer ele virar um rapper de primeira que anda skate, tá ligado? E isso não foi da noite pro dia, ele tem muito mérito nisso, ele trabalhou bastante, ele praticamente dormia lá no estúdio. E já foi mais um case da Papatunes. O álbum do Black Alien, quando chegou pra mim também, o Black Alien não foi assinado na Papatunes, mas o Black Alien anda com o cordão da Papatunes, com dedeira da Papatunes. Ele tem o case de sucesso dele, que graças a Deus a gente conseguiu trazer ele de volta, de certa forma, na cena, com esse álbum feito 100% lá, produzido lá por mim, todas as faixas, tudo lá. Então a gente tem esse case também com muito carinho lá dentro. E tem o próprio Papatinho, que eu comecei a produzir o Papatinho, né? Porque eu tive que me desafiar como artista solo. Até então eu era um integrante de um grupo, eu um beatmaker da cena do rap, e eu passei a ser tive uma responsabilidade de virar um artista. Quando a galera começou a pedir show, pô, tem show, pô, show do Papatinho, e eu não ficava confortável de fazer um show, ainda mais depois de rodar tanto, uns festivais com os fãs doidos, pra lá e pra cá, eu ia apresentar um show como? Tocando as músicas que eu produzi, de rap, não tá maneiro. Aí foi quando eu produzi o Papatinho e que foi a primeira junção com o funk, que é uma coisa que tava enraizada em mim, tá ligado? E aí eu fiz um álbum chamado Rio, que também tem a sonoridade de carioca, de trap com funk, com harmonias de R&B, tá ligado? Que é uma parada que o soul me pega muito, sou muito fã do Tim Maia, tudo da Motown. Os samples que o Papatinho, produtor beatmaker, usava, eram samples de soul e Motown, vários, tá ligado? Então ali o meu álbum meu primeiro EP, que chama Rio, foi um sucesso, assim. Foi o meu primeiro projeto, onde eu misturei a cena do funk com o trap já pela primeira tentativa, onde, se você ver esse EP hoje, você vai ver que só tem popstar, só superstar na parada. Mas, na verdade, era todo mundo começando, era uma cena nova. O Orochi era um moleque novo, o Xamã era um moleque novo, o PK era um moleque novo, o Cabelinho era um moleque novo, e o Kevin Chris era novo no funk. Eu sempre fui gravar o clipe. O Lennon, eu botei o Lennon no álbum, ele era artista no início da carreira dele. Mais no início ainda. Eu tava fazendo uma parada com a minha galera, que iria vir a ser a galera, tá ligado? Tipo, um pouco tempo depois, todo mundo ficou relevante, assim, de alguma forma, e tu volta no tempo, o único que era conhecido ali mesmo era o Ferrugem, que era do samba, nesse EP. Então, a partir daí, isso abriu portas pra mim na parte dos shows. Eu passei a fazer shows, criamos uma label, o Baile do Papato, onde eu tinha o meu show, que eu convidava os artistas e aí fazia o evento. E tudo isso foi caminhando até que cheguei no Rock in Rio,
no palco Sunset, foi um grande desafio para mim em 2022, onde eu fiz um show que eu já contei um pouco dessa história do funk com rap, onde eu misturei o Cidinho Doca com Ariel e Lennon, Carol de Niterói, com uma orquestra, com dançarinos e com tudo isso juntos num show muito bem desenhado, que foi um super show e foi um eleito na crítica top 10 do Rock in Rio daquele ano. Assim. Eu tipo, não tava esperando muito isso, assim, que eu conseguisse virar um DJ. Porque, assim, eu ainda me vejo como produtor, minha paixão maior é produzir música, eu moro no estúdio, mas eu passei a gostar também de fazer shows como DJ e apresentando meus projetos, porque é uma forma de eu apresentar para o público e ter a resposta imediata do que eu estou produzindo, entendeu? Então, essa parte do Papatinho artista e da label, acho que ficou assim muito bem desenhada. Hoje, tipo, eu tenho minha carreira. Quantos artistas vocês têm hoje? Então, a gente tem artistas, agora no momento atual, a gente está apostando em novos artistas, porque é sempre um ciclo, né? Tipo, agora o Lennon, a gente fez o selo HHR, onde ele tem o protagonismo dele, até como posicionamento dentro do trap, porque isso virou uma parada meio que de praxe entre os artistas do trap terem o seu selo e poderem apadrinhar. Agora é a vez dele apadrinhar os pupilos dele, a galera que ele acredita, e eu passei a me dedicar um tempo, assim, nesse meio tempo, mais nos meus projetos, e projetos da Papatunes, os projetos, não artistas. A gente fez o Papatrex, que o artista chegava lá e a gente fazia tudo na hora, assim. Tudo na hora, assim. Começou. Tipo, parecia uma... É um reality. Eu fazia o beat na hora, o cara escrevia música na hora, aí tinha o figurino aqui, assim, pra escolher na hora, gravava o vídeo na hora e lançava. Papatrex, fizemos vários, assim, e comecei a criar, o produto virou a música e não o artista. Mas é como, cara, que não tem como parar com essa busca eterna. Então, o Califa, que é um artista que agora tá migrando mais pro samba, que é de onde ele veio. A gente tá com um projeto vindo aí, samba misturado com música urbana também. Projeto bem maneiro vindo com ele. A gente acabou de assinar com um artista novo que é muito talentoso do trap da Bahia, que chama Lezinho, que é uma aposta nossa aí grande, assim, pra ser um novo talento que, se depender de mim, ele vai acontecer. Nem que eu irmão, vou tentar muito, assim, porque dá gosto de ver um moleque trabalhando e produzindo, um moleque é muito especial. Além de diversos outros projetos parceiros, por exemplo, acabei de produzir o álbum do MD Chef, e tô produzindo agora, né, tá pra sair aí o álbum do JP, que é um moleque também muito bom, muito talentoso, que todo mundo já sabe o talento especial que ele tem nas rimas. Sintonia, né? Exato, ele é um rimador, rapper de primeira, assim, moleque muito bom, muito talentoso, e a gente tem um álbum muito maneiro junto já pra sair a qualquer momento, e tudo produzido na Papatunes também, a mesma coisa de sempre receber o artista ali, a gente recebe o artista, quer vir a casa do artista, o cara quer voltar, é maneiro demais. Legal, queria falar um pouquinho também agora sobre Epic, como que foi, agora você faz parte, né, tanto do cast da Epic Records quanto da Universal, como que é essa divisão, né? Então, até rola uma confusão, porque a galera viu, assinou com a Epic, é o seguinte, eu assinei um contrato com a Epic Records, que é uma gravadora lá de fora, uma mega gravadora que faz... que no caso eu conheci a presidente, né? Eu conheci a presidente da gravadora, que é a Silvia Ronin, e eu fiz diversas reuniões com gravadores lá fora, assim, nessas minhas idas e vindas. Tipo, a sessão com o Kanye, a sessão com o Max Martin, tudo isso vai... O Michael Madet, que é um cara que virou meu amigão, assim, eu vou pra Atlanta direto fazer música, o produtor que eu tenho mais música junto é o Michael Madet, tá ligado? Que é um super produtor de trap de Atlanta. E eu passei aí pra Atlanta, volta e meia, tipo, tem uma casa lá em Atlanta, tem um lar lá, que é a Ear Drummers, tá ligado? Que é o estúdio dele, a gravadora dele. E a gente tem muitas coisas acontecendo lá também. Aí respingou pro Timbaland também, aí eu fui pensando com o Timbaland. Aí, quando eu vi, eu tava ali, Timbaland, Kanye, Michael Madet, Will.i.am, tá ligado? Tipo, todos os meus maiores referências, assim. Aí o Snoop Dogg, conheci o Dr. Dre. Aí foi tipo, caraca, Dr. Dre, foi tipo, só faltava ele, tá ligado? E eu fiquei, como eu te falei, eu não sou conhecido lá fora do público, mas eu acabei ficando na indústria, assim, no game da parada. E entre os produtores, principalmente, isso acabou me conectando com os presidentes das gravadoras. Então fiz reuniões com quase todo que é presidente, Cauende da Republic, e eu comecei a conhecer essas pessoas e virar, tipo assim... Fui na casa da Silver Ronin, tá ligado? Aí
ela que descobriu o Future, por exemplo, a Epic Records tem lá o Travis Scott, tem o 21 Savage, tem a Tyler, tem o Black Eyed Peas, o próprio will.i.am também é. Então, quando eu cheguei lá e mostrei músicas com o will.i.am, com a Bia, que também é de lá, músicas com artistas, tem música com o Eiko, acho que o Eiko, se não me engano, assinou lá agora. Tem músicas com artistas que são dela, que ela nem sabia. Ela falou, caraca, tem essas músicas, cara. E aí foi muito maneiro. E aí ela me mandou um contrato, uma proposta de contrato duplo, né? Contrato artístico e contrato chama Song Deal, que é um contrato por encomenda, tá ligado? Então, tipo, eu preferi assinar o Song Deal porque assim eu consigo testar. Eu gosto sempre de ver como é que é o relacionamento para depois assinar um contrato de anos, né? Eu já fiquei bastante tempo numa gravadora e agora eu quero poder respirar e poder testar opções, assim. Não que eu esteja negando ninguém, mas eu quero trabalhar, só quero trabalhar e quero poder levar minha música pro máximo de pessoas e da melhor maneira possível. Eu acredito que as gravadoras fazem a máquina girar e potencializam minhas produções, né? Então, assim, um contrato onde eu tenho que entregar 10 produções e já eles compraram 10 produções minhas completas com beat, música, tudo, onde eu tenho que ir completando os artistas deles, assim, os álbuns deles, até completar 10 e talvez renovar. Então eu tenho esse contrato com a Epic Records que eu assinei e ainda não usei nenhum crédito, mas eu já tenho 10 créditos garantidos ali. Agora você tá revisitando, né, os primórdios do funk, né, com o seu novo álbum, o MPC, Música Popular Carioca. Exato. Quando que bateu essa vontade de falar assim, cara, vou olhar pra trás, vou aqui fazer uma conexão? Quando que você começou a pensar nessa ideia? Então, eu nunca pensei assim, exatamente assim, não planejei pra isso, só que eu sinto assim como produtor que a cena passou a ficar um pouco repetitiva e maçante, principalmente a cena do trap, assim. Eu sempre quero produzir coisas diferentes, coisas novas. E foi daí que eu fiz um beat de Miami Bass por acaso, assim, no MPC, deixei esse beat lá, e aí depois eu fiz outro, e aí eu lembrei que eu tinha uma capela não, tinha uma música, um MC Marcinho, que a gente fez antes dele falecer, e a gente nunca lançou, e eu peguei a capela, falei, cara, se eu tentar botar a capela dele nessa vibe do Miami Bass, do funk anos 90, porque ele é isso, né, ele era isso, foi isso. E aí deu muito certo, assim, caraca, eu não acredito. Aí eu fiz mais outro beat. A Kevin Chris foi no estúdio, meu estúdio sai de artista o tempo todo. Aí eu fui e recebi o Kevin Chris e mostrei pra ele um beat de Miami Bass. E ele gravou. E aí quando eu fui ver, eu tinha duas faixas, uma Kevin Chris, uma com esse Marcinho. E aí o Miami Bass, na verdade, né, uma variação do rap que surgiu ali, onde mais ou menos ali nos anos 80, duas músicas que marcaram muito o Afrika Bambaataa Planet Rock e o Grandmaster Flash The Message. O The Message é uma parada mais de mensagem mesmo, uma crítica social com rimas e tudo mais. O Afrika Bambaataa, ele tem aquele BPM mais acelerado que deu origem a vertentes como a Electrofunk e Miami Bass, que foi o que o Rio de Janeiro consumiu. Foi o que eu cresci ouvindo. Acredito que em São Paulo os novos artistas que apareceram, né, claro, a gente conhece, se influenciaram mais na onda de Nova York, do rap, da letra, da poesia e tudo mais. O Miami Bass é um gênero que influenciou toda a cultura do funk carioca, né? Uma vertente do rap que veio do sul dos Estados Unidos, que as batidas casaram muito bem no Rio de Janeiro, os bailes na época do Furacão 2000. Todas as equipes de som ajudaram a propagar isso e virou um fenômeno quando eu era criança, assim, o álbum Rap Brasil, Rap Brasil 2, estavam decorados ali, toda essa galera, eu sempre quis, de alguma forma, resgatar isso e também resgatar também os pioneiros. Então, quando eu fiz esses beats, eu pensei, vou chamar os pioneiros, mas vou chamar a galera da nova geração também, tentar fazer algo único. Eu não estou inventando esse gênero, mas é um gênero que me influenciou e que achei que pelo momento que eu tava de querer criar coisas novas, não que eu esteja inventando essa sonoridade, mas é algo que é muito mais fácil, seria muito mais fácil eu fazer um trap com cabelinho, um trap com o TZ da Coronel e lançar um funk com a Anitta e um funk com a Kevin Chris, mas eu pensei em fazer um álbum inteiro de Miami Bass com funk melody, que também é a variação ali, o freestyle, quando o Stevie B chegou no Rio de Janeiro, ele hoje é o nosso rei, é o Stevie B. E
Então, essa mistura do funk melody com Miami Bass, com aquela cena de baile de corredor, é ali onde eu tô explorando o meu álbum, que se passa, eu criei essa parada de se passar entre 95 e 97. Um pouco antes do tambor e do atabaque surgir essa cena aí. E foi muito legal também trazer os artistas de nova geração, misturar com os artistas antigos e desafiar até eles. O Cabelinho falou, pô, Patinho, tá realizando meu sonho de cantar na Furacão 2000. Tezia, assim, caraca, que maneiro, projeto assim. O Major Rideu, ele tava querendo já flipar, fazer um flow dele assim, diferente. Eu falei, não, faz assim, né? Faz assim, um flowzinho mais suave e tal. Só que ele encaixou muito bem também, então eu consegui idealizar, formalizar um álbum. O nome é muito importante também, acho que o nome para um projeto é muito maneiro e música popular carioca tem tudo a ver com o projeto. E a sigla, a MPC, é o instrumento que eu uso para produzir. Então acho que foi muito maneiro amarrar isso tudo, sabe? E agora com o álbum, ficou pronto agora, acabei de terminar o álbum, nesse minuto eu recebi o verso do Stevie B, tá ligado? Que faltava ele pra coroar o projeto. E temos Anitta, temos Cabelinho, temos Tezia da Coronel, Cidinho, alguns nomes que eu ainda não falei para fazer um suspense, não sei quando a matéria vai pro ar, mas tem vários nomes da música urbana carioca em peso. Furacão 2000. A número 1 do Brasil. Número 1. La producción.